Agora é o seguinte, o Matheus Gonçalves não aproveitou as chances que teve. E pode acontecer, gente. Aconteceu tanto na história do futebol brasileiro, isso de o cara arrebentar na base e não jogar bem. Você acredita que, dentro dessa quantidade de reforços chegando, das opções do ataque, do Flamengo ainda procurando mais um atacante, chegou o momento de dar liberdade e espaço para o Matheus Gonçalves ser negociado ou tem que ser aproveitado ainda no time do Flamengo? Olha, o Flamengo, assim, precisar, o Flamengo não precisa vender, né? Meta já tá mais do que batida de venda esse ano. Não precisar, não precisa. Agora, tem a questão dele, né? Assim, o Felipe vê o Matheus Gonçalves como um jogador do lado direito. Ali, assim, ainda mais se ele pensar no Saul como uma reposição ao Gerson naquele setor. Aí vai ter o Saul, o Luiz Araújo e o Plata, aí já era. Aí o Matheus Gonçalves só não vai jogar quase nunca, né? Então aí é uma questão dele ver, mas a proposta vai ter que ser interessante para todo mundo, né? E tem essa questão. Aí tem a questão dele, se ele vai querer sair, se ele vai querer ir para a Rússia e tal, e que de certa forma é se esconder um pouco, né? E a proposta ser interessante para o Flamengo, né? E vai ter que ser bem interessante porque o Flamengo não precisa vender. Então eu vejo por aí. Agora, realmente, oportunidade para ele é bem difícil. É bem difícil, porque. E outra coisa, assim, eu entendo o torcedor e tal, fica aquela coisa, mas assim, a verdade é que o Matheus Gonçalves nunca entregou assim algo que você pudesse fazer assim, não, esse garoto é diferente, ele vai furar a fila e vai ter mais oportunidade. Não. Ele entra e tem desempenho sempre inferior ao do Luiz Araújo, sempre inferior ao do Plata, sempre inferior ao do Gerson. Sempre. Nunca. Teve um bom jogo que foi contra o Grêmio. Teve jogo de carioca e tal, mas um bom jogo foi contra o Grêmio lá no Sul, um jogo do time reserva em que ele, o Wesley e o Lohan fizeram ótimas jogadas ali pelo lado direito. Acho que o técnico ainda era o Tite, estava na reta final do trabalho do Foi Tite. 3-2 esse jogo aí. Ele fez um jogo muito bom. Aquele jogo, o Matheus Gonçalves jogou muito bem, mas foi praticamente só isso. E ele teve oportunidade, teve jogo que ele começou, teve jogo que ele entrou com tempo para desempenhar e tal. Aí é uma questão assim de avaliar. Ele é muito jovem, né? Ele ainda joga pelo sub-20. Então, assim, é uma questão do Flamengo pontuar. Mas, assim, olhando para o elenco, realmente é difícil vislumbrar ali muitas oportunidades para ele. Aí ele tem que pensar na carreira dele, né? Ele pode ainda esperar mais um pouco, dar uma idade assim de 20, 21 para sair, mas se for para sair agora também, paciência. Ele tem esse direito de querer ir para um clube em que ele vai jogar mais, né? Ter mais oportunidade. Até diante disso, Bernardo, para você também comentar do Matheus Gonçalves, tem um superchat do Manuel, já que não pode pôr o sub-20, é com um time bem reserva. E dá para ganhar, é mata-mata e o Galo tá mal. Aí eu iria num 3-4-3. Rossi, Salles, João Victor, Iago, Cleiton, Cebola, Everton Araújo, Victor Hugo, Matheus Gonçalves, o Wallace e Pedro. Lembrando que o Wallace e Pedro devem jogar mesmo, tá? Estão suspensos contra o Ceará, então não faz sentido essa questão de poupá-los. Sobre o Matheus Gonçalves, que está aqui nessa provável escalação do Manuel. A gente não vai debater ainda, tá, Manu? A escalação do conjunto, porque amanhã tem um pré-jogo, então amanhã será debatido. Mas sobre o Matheus Gonçalves, eu vi um comentário, Bernardo, do Mauro César Pereira, onde ele abordava o seguinte: o lobby que fazem por Matheus Gonçalves é bizarro. Se nas oportunidades que ele teve tivesse jogado pelo Flamengo como dizem, seria mais aproveitado e o Boto não estaria atrás dos carrascais da vida. Felipe Luiz seria, digamos, obrigado a escalá-lo. Vejamos se jogará na quinta-feira. Concorda com o Mauro? Você acha que esse lobby de que o Matheus Gonçalves tem que ter oportunidade, que ele é muito promissor, que ele está pronto, é algo que não é a realidade dentro do que está acontecendo no Flamengo? Dito isso, aproveitaria essa oportunidade também de uma proposta da Rússia para negociá-lo? Como disse o André, o Flamengo tem um poder de barganha muito grande, porque ele não precisa vender. Ele pode falar, quer o Matheus Gonçalves? Então 10 milhões de euros. Porra, 10 milhões? 10 milhões de euros. Aí o clube russo, no caso o CSKA, que é um clube grande da Rússia, tem dinheiro ali, que se vire para conseguir essa grana, né?
De preferência à vista. É muito difícil acontecer isso quando não é pagamento de multa rescisória. Agora é o seguinte, o Matheus Gonçalves não aproveitou as chances que teve. E pode acontecer, gente. Aconteceu tanto na história do futebol brasileiro, isso de o cara arrebentar na base e não jogar bem quando vira profissional, quando tem mais oportunidade no time profissional. Tem um jogador no Corinthians chamado Lulinha, que era um monstro na base. Um monstro, um absurdo de jogador na base. Né? Chegou no profissional, o cara sumiu, desapareceu. Né? Então, isso acontece, gente. Isso acontece. O cara é um monstro na base, chega no profissional, ele não rende aquilo que rende. E pode acontecer, dele ser negociado e estourar em outro clube, também pode, embora eu ache improvável. Acho bem improvável. Mas pode acontecer também, isso aí pode acontecer. O futebol tem dessas, tá? Então, não por 3 milhões de euros, 3 e pouco ali por 50% do passe, ele vale mais do que isso. Ele vale mais do que isso. Ali me parecia, até sabe, o Flamengo meio, vamos nos livrar aqui do Matheus Gonçalves. E aí aquilo reverberou muito mal, né? E aí não houve a negociação, né? Parece até que sai aquela história, vamos tatear aqui, o que não pode acontecer, né? Nenhuma diretoria pode se pautar por repercussão em rede social, na arquibancada, em relação à negociação, à contratação de um jogador. Foi o que aconteceu com o Michael Johnston, né? Um papelão do Flamengo. O Flamengo fechou com o jogador diante da repercussão, liga pro cara e fala, sabe aquela história que a gente tinha combinado? Esquece, não tem nada disso. O camarada já com malas prontas para partir para o Rio de Janeiro, lá da Inglaterra, né? Uma situação absolutamente constrangedora aquela, para o clube e para o atleta também. Tá? E eu só queria fechar o comentário aqui com algo que não tem nada a ver com o Matheus Gonçalves, que mostra como a arbitragem do Ramon Abate-Abel foi, no mínimo, vergonhosa no jogo de domingo. Né? A gente falava aqui sobre o Raul Asensio, jogador que ele, Ramon Abate-Abel, expulsou aos 7 minutos no jogo da Copa do Mundo contra o Pachuca. 7 minutos. Jogador do Real Madrid. Real Madrid, gente, é o clube mais beneficiado na história do futebol mundial. Real Madrid, clube e seleção é a seleção brasileira. Queira ou não, nunca foi prejudicado em Copa do Mundo pela arbitragem. Nunca. Tá? Mas essa é outra questão. Então, Ramon Abate-Abel fez isso ao expulsar o Asensio de forma correta. Até era uma chance clara e manifesta de gol, mas não o expulsou. Até agora eu não sei por que o Fausto Vera naquele lance com o Plata no primeiro tempo do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. É um árbitro lá fora, é outro aqui dentro. Como todos, né? São. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.